Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui estão os outros exercícios resolvidos do nosso simulado. Então, se você não viu a primeira parte, dá uma olhada na playlist que tá lá também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sempre estar me perguntando. Então, tanto no nosso grupo de WhatsApp, quanto nos privados também, não tem problema. E espero que vocês curtam e gostem e consigam entender essa segunda parte também. Então vamos lá. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria D. Então, sabemos aqui, né, que o produto custava isso antes da remarcação, agora custa 20% abaixo desse preço. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é descobrir qual é esse novo valor. Então, descobrindo essa questão do desconto. Então, vocês podem fazer de duas formas aqui. Se vocês querem descobrir o valor que foi retirado, vocês podem fazer 20% dividido por 100 vezes os 50. Isso daqui é o valor do desconto. Então, aqui a gente tem... Pode contar. E temos aqui o total de R$ 10 de desconto. E aí, para descobrir quanto o cliente paga, só com isso, a gente faria, né? Os R$ 50 menos os R$ 10 de desconto, que dá R$ 40. Se vocês quisessem fazer direto para chegar nesse 40, também é possível. É só fazer os 100% menos os 20%, que dá 80. Então faz 80 dividido por 100 vezes 50, que vai dar os R$ 40 direto. Mas isso é uma escolha pessoal, que vocês acharem mais fácil. Isso daqui seria para o valor de desconto, isso daqui seria para o valor pago. Ele não possui o cartão fidelidade. Então tá. E o cartão fidelidade, desconto de 10% sobre o valor total. Então, nesse caso aqui, a gente quer descobrir a economia adicional, se ele tivesse o cartão fidelidade. Como só a economia, a gente não quer saber o valor que ele pagaria, a gente pode fazer 10%. De 40. E
resolvendo essa conta aqui, então temos o total de R$4. E aí seria por que isso daqui, né? Analisando, o produto custava R$50, só que ele já recebeu um desconto de 20%, que é isso o novo total. Para quem tem o cartão Fidelidade, desse novo total, ainda tem 10% de desconto. Então, eu descubro aqui qual é o valor que ele economizaria, além do valor que ele já economizou, que foi os R$10. Então, seria mais para caso ele tivesse esse cartão de desconto. Sobre essa questão aqui, é mais isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. E agora vamos para a nossa próxima questão. A figura a seguir mostra o gráfico da função logaritmo na base b. Tá. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é escrever a função da forma tradicional. Então, f de x igual a log de b. Perdão, acabei colocando errado para vocês, mas é um log de aqui, b, de um valor que a gente ainda não sabe. Então, log de x na base b. Agora, vamos fazer a análise do gráfico. Então, a gente sabe duas coisas. Que ele vai ter aqui 2 pontos de lugares que a gente vai saber as coordenadas. Então, um deles vai ser 0,25 e menos 1. E o outro vai ser 1 e 0. Bom, nesse caso aqui, esse aqui, né, 1 e 0, não vai conseguir nos ajudar, porque toda curva logarítmica atravessa esse ponto. Então, a gente vai substituir o valor do segundo, né, desse daqui, que a gente vai utilizar para fazer a nossa função. F de x, também conhecido como y, viu, gente? Então, eu posso dizer assim, que o log de b, e aí, analisando só essa daqui, temos o x, que é o 0,25, vai ser igual a menos 1. E aí, sabendo da parte da questão das propriedades logarítmicas, a gente tem que o b elevado a menos 1 é igual a 0,25.
E aí, nós podemos, né, fazer a questão da multiplicação aqui, para fazer com que este número fique positivo, multiplicando tudo por menos 1. Então, 1 vezes menos 1 igual a 0,25 elevado a menos 1. Então, aqui fica B igual a... O 0,25 é 1/4. E aí, elevado a menos 1. Então, nós sabemos que menos 1 também é igual, a gente pode inverter. Então, ao invés de 1 sobre 4 elevado a menos 1, fica 4 o valor. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui, né? E esse valor aqui, ele fica complicado de ser utilizado, porque para todos os valores da base que a gente tem aqui, B, quando for de 1, vai dar 0. Então, é por isso que fica mais difícil da gente utilizar esse valor aqui. Mas é basicamente isso, essa questão. Espero que tenha... Agora, vamos para a próxima questão. O valor de módulo de 2 menos raiz de 5 mais 3 menos raiz de 5 a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção para falar sobre módulo é sobre a raiz de 5. Então, a gente sabe, né? Nós sabemos que a raiz de 4 é igual a 2. E a raiz de 9 é igual a 3. São coisas que vocês precisam saber, né? É importante. Então, a partir daí, a gente já sabe que a raiz de 5 vai estar nesse intervalo aqui. Então, raiz de 5, melhor, né? 2 menor que raiz de 5, que é menor que 3. São duas coisas importantes para saber, para a gente poder resolver essa questão aqui. Agora, vamos lá. A definição dos módulos, o que ela nos diz. Então, se módulo de x é igual a x, se x maior que 0. E temos também que módulo de x é igual a menos x se x menor que 0. Então, analisando aqui, eu sei que a raiz de 5 é maior que 2. Então, eu sei que 2 menos raiz de 5 vai gerar, né, um número, vou chamar ele de x. Menor que 0.
porque aqui é 2 menos e esse número aqui é maior. Então, vai gerar um número para x menor que 0. E eu sei que 3 menos raiz de 5, como a raiz de 5 não chega a 3, eu já sei que, nesse caso, né, o x gerado vai ser maior que 0. Então, sabendo essas duas informações aqui, resolvendo, eu sei que, como esse daqui é menor que 0, temos que fica tudo negativo. Então, temos que é menos 2 mais raiz de 5. Isso já resolvendo, né, a parte da sinalização. E essa segunda parte, como eu sei que é maior do que 0, continua do jeito que tá. Então, fica mais 3 menos raiz de 5. Agora, resolvendo isso, tenho mais raiz de 5 menos raiz de 5, então corto os dois, e aí fica menos 2 mais 3, isso tudo gera um 1. Então, é esse o nosso resultado. Mas isso, vocês prestarem atenção em qual vai ser o valor gerado pelos números de dentro do módulo, para depois vocês resolverem. Agora, vamos para a próxima. Beleza. Então, temos aqui. Antônio constrói 20 cadeiras em 3 dias, com 4 horas de trabalho por dia. Severino constrói 15 cadeiras do mesmo tipo em 8 dias, com 2 horas de trabalho por dia. Trabalhando juntos no ritmo de 6 horas por dia, produzirão 250 cadeiras em... Então, tá. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é o tanto de horas, né? Trabalhada por cada um. Agora vamos lá, né? Temos aqui pro Antônio para construir 20 cadeiras. Ele teve, né, 3 dias vezes 4 horas. Vamos descobrir a quantidade de horas dele. Nesse caso aqui, dá 12. E o Severino trabalhou 8 dias, 2 horas. Show. Agora, vamos ver para cada um em quantas, né, ou quantas cadeiras eles conseguem construir por hora. Então, em 12 horas, o Antônio construiu 20 cadeiras. Então, nós podemos fazer 20 dividido por 12. E aí, aqui a gente pode até trazer um número menor para ficar mais fácil depois. Então, tudo isso é divisível por 4. E aí ficam 5. Então, ele constrói, né, 5 cadeiras a cada 3 horas. E o Severino, vamos ver a situação do Severino. Ele construiu 15 cadeiras
em 16 horas. Então, seriam 15 por... Ou melhor, né? sobre 16 por hora. E aqui são 5 por 3. Agora, a gente soma as cadeiras fabricadas por hora dos dois. Isso daqui tá em número de visão, mas só que a gente consegue ainda resolver. Então, 5 por 3 mais 15 por 16 e nós vamos encontrar o... Agora, vamos ver a questão da fatoração, né? Então, vamos fazer pelo MMC para descobrir o valor que vai aqui. Então, vamos lá. 3 e 16. Então, por 2, 16, e aqui por 3, vira 8, ainda dá por 2, 3, 4, ainda dá por 2, 2, ainda dá por 2, 1, e agora por 3, 1, 1. E aí, resolvendo tudo isso daqui, então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso tudo dá 48. Agora, trazendo aqui, né? Tudo pela de 48, então vai ficar igual. Então, o 3 para quarenta e oito dividido por 3 dá 16 vezes 5, que vai ser 80. Mais 48, aí aqui 48, 16 dá 3, e aí 3 vezes 15 dá 45. Então, esse é o nosso resultado aqui. Fazendo 80 mais 45, temos 125 dividido por 48. Então, por hora para cada um, né? Agora, a gente pode fazer uma questão de regra de x para chegarmos no resultado que a gente quer, né? Então, aqui a questão das horas e aqui a questão das cadeiras. Então, eu posso deixar assim, fazer assim, né? 125 está para 48, assim como 2,50 está para x. Então, fazendo fica 125x igual a 48 vezes 250. Aqui, ó, 125x igual a
12.000. Resolvendo essa questão aqui, eu tenho um x de número de horas igual a 96 horas. Como eles vão trabalhar 6 horas por dia, eu posso fazer 96 dividido por 6, e isso daqui vai ser igual a 16 dias. Então, é basicamente isso. Primeiro vocês descobrem quanto cada um vai produzir, depois faz a soma dos dois, e depois pode fazer até uma regra de 3 para que eles fiquem de acordo para descobrir a quantidade de horas. Depois descobriremos por dias, que é o que está pedindo aqui na questão. Agora vamos para são variáveis quantitativas, exceto. Então, nessa daqui, dando uma breve explicação, né? As variáveis são aqueles dados que a gente analisa de uma população. Então, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. As variáveis qualitativas são características dos indivíduos da população que não podem ser representadas por números. Então, por exemplo, falar sexo, escolaridade, se é fumante, não é fumante, por exemplo. E as quantitativas são os dados representados por números. Então, números inteiros ou números reais, né? Então, a altura de um indivíduo, por exemplo. Então, aqui a gente tem que encontrar qual é a alternativa falsa. Então, quantitativas, exceto, né? Quantitativas, quantidade, número. Então, se é exceto, na verdade a gente vê que estão todas menos uma que não vai ser quantitativa. Então, nesse caso, essa vai ser qualitativa, que seriam características de um indivíduo. E aí vocês podem ir direto procurar a qualitativa ou ir marcando as quantitativas. Então, vamos por aqui. Peso em quilogramas de um indivíduo é um número, então ela é quantitativa, certo? Número de aparelhos de televisão. Números, a gente fala 1, 2, né? 3 é um número, então é quantitativa também. Salário, valor, quantitativa. Cor da pele, não tem 1, 2, 3, 4, então essa daqui não é quantitativa. Idade é um número também. Então, temos aqui que a variável qualitativa é D, a cor de pele. Agora, vamos para a nossa última questão. É dada a matriz A, N. Sabendo que A é uma matriz coluna, pode-se afirmar que N vale. Então, tá. O que é uma matriz coluna? É uma matriz com uma única coluna, matriz coluna. E aí, já trazendo para vocês, né, que quando a gente analisa uma matriz, ela tem aqui, primeiro, a gente analisa linhas, e aqui embaixo, colunas. Uma matriz coluna, vou dar um exemplo aqui. Vai ser 4, 3, 7, 9, 8. Nesse caso aqui, nós temos A, e aí tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas.
E quantas colunas a gente tem aqui? Uma coluna só. Então, aqui seria um exemplo de matriz coluna. Agora, essa daqui, pode-se afirmar que N vale. Então, vou montar para vocês um exemplo que tenha a classificação de 3 e seja matriz coluna também. 1, 2, 3. E aí aqui fica 1. Então, toda matriz coluna vai ter o número das colunas igual a 1. E agora, se fosse uma matriz linha, o número de linhas seria igual a 1. E é basicamente isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, que eu estarei tentando resolver da melhor forma possível. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima aula.